No meu último vídeo eu falei sobre feedback e hoje eu venho aqui dar um pouquinho mais, uma técnica a mais sobre esse assunto tão importante que muitas vezes gera tanta angústia nos líderes, nos donos das empresas, nas pessoas que têm que dar esse retorno para os seus colaboradores, seus liderados. Se você gostou desse tema, se curte esse tema, já aproveita, dá um like e me ajuda aí a divulgar rapidamente esse vídeo para mais pessoas se beneficiarem desse conteúdo. Renato Miliati, ajudando você a ter melhores resultados. O mais legal de tudo desse meu último vídeo foi que algumas pessoas comentaram comigo lá e falaram assim: ah, Renato, legal que você passou pra gente, gostei e tal, não sei o que. Só tem um detalhezinho, você mencionou muito do líder que tem uma equipe nova, do líder que é o cara que recém tem o liderado na equipe dele, ou seja, uma pessoa contratada, ou alguém que chegou, de um dono que contratou alguém, e aí você deu aquela técnica que funciona pra caramba. Mas e se já estiver, se eu já estiver numa situação onde eu tenho pessoas há muito tempo comigo, e se eu já estiver numa situação onde o relacionamento do meu colaborador, do meu liderado, já tem um tempão comigo, como é que eu faço? Aí não dá, né? Aí eu falei, pô, legal, bacana, então tá aí um complemento a ser dado no vídeo. O que eu quero falar para você então hoje é, mediante essa pergunta das pessoas, que sempre são muito boas, como a gente pode fazer para conseguir adotar uma técnica tão boa quanto a que eu dei no vídeo passado. E é simples. Para variar, eu sou um cara que gosta de trabalhar no simples, Um dos meus pilares de trabalho é a simplicidade. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ter que dar uma zerada nessa relação. Como é que eu faço isso? Muito, muito tranquilo. Você vai ter que proporcionar uma conversa entre você e esse liderado. Esta conversa não pode ser qualquer conversa. Ela tem que ser uma conversa onde você vai se preparar muito bem para ela. Tem algumas fases dessa conversa que eu quero narrar para você entender como é que ela pode funcionar e como pode ser adaptada ao seu estilo, à sua empresa, aonde você está, ou até uma situação pessoal também, porque tem isso, Uma das pessoas que comentou lá falou assim: Renato, você está falando isso porque você não é casado faz tempo. Eu adoro esses comentários. O bom não, pior não. O bom é que eu sou casado faz tempo e funciona também para isso. Mas vamos focar no profissional. Quando a gente fala, então, para zerar uma conversa, o que é? Provavelmente você já tem uma relação com uma pessoa onde muitas coisas já aconteceram. E pela pessoa ter perguntado isso, e também deve acontecer com você, durante esse relacionamento, algumas coisas você deixou passar, porque, aquela história do, deixa quieto, é bobagem que ela fez. Aí outras você engoliu um sapo, foi deixando passar, foi criando um monte de rusga nessa relação, foi criando um ambiente que não é gostoso, que atrapalha, pesa no dia a dia, pesa na eficiência, pesa nos resultados. No entanto, você acredita que essa pessoa é boa, que você gostaria de tê-la no seu time, que você gostaria de tê-la com você. Até porque quando eu tinha a minha empresa, uma vez eu contratei uma agência e o dono da agência era sensacional. Ele tinha todo assim, falava o que queria, era o máximo. E numa das reuniões ele virou e falou assim, a gente estava discutindo uns negócios, ele falou: Renato, me explica uma coisa. Nós estamos discutindo para ficar junto, ou nós estamos brigando para ficar junto, ou nós estamos brigando para ficar separado? E eu achei aquilo ótimo, porque é bem isso, Às vezes a gente briga tanto com uma pessoa, a gente já definiu o que a gente não quer. Agora, quando eu estou brigando para ficar junto, vale a pena um monte de coisas, que é esse caso que nós estamos conversando agora. Eu estou querendo conversar com a pessoa para que ela fique comigo, porque eu identifico o potencial dela, o poder dela, a capacidade dela, enfim, um monte de coisas. Então, a primeira coisa que você vai fazer é chamar essa pessoa para uma conversa de uma atitude muito, mas muito tranquila e explicar para ela o que está acontecendo. Não é que você vai começar a conversar como quem não quer nada, sabe? Aquele jeitão de, dei o recadinho. Não é de recadinho, é explícito. Então, olha, estou chamando você para conversar e eu queria nessa conversa que a gente desse uma zerada na nossa situação. Eu sinto que tem algumas coisas que não estão funcionando bem e antes de tudo, antes de eu começar a falar, eu queria que você fosse muito sincera em falar para mim, ou sincera, em falar para mim o que eu faço que você não gosta. Olha a inversão. Então você põe primeiro a sua cara a tapa. Pode deixar a pessoa falar. O que vai acontecer nessa hora? Ela vai virar para você, chefe, líder, tá? Ela vai falar assim, imagina,
estou tranquilo. Eu falei assim, não, colabora comigo, estou precisando da sua ajuda. Ó, humildade. Estou precisando da sua ajuda. E ela vai começar a falar, e você cutuca até ela falar algumas coisas. Aí, quando você for começar a falar, mostra para ela também que você se preparou para essa reunião. Então, né, pega uma listinha lá e fala assim, você não repara, mas eu estou muito interessado em realmente a gente, olha que legal, estou muito interessado em realmente a gente zerar, porque eu quero, né, fazer com que a nossa relação seja boa. E antes de começar a falar tudo que está errado, você potencializa a pessoa, elogia ela. E sabe por que eu gostaria que a gente zerasse? Porque eu identifico muita capacidade em você, eu adoro a sua organização, eu adoro o jeito que você faz isso, é muito bom quando você faz aquilo, é muito bom. Faz uns 3, 4 elogios com evidência, ou seja, falando para ela onde você realmente vê isso, para a pessoa se tocar que ela realmente é importante para você. Quando ela se tocar disso, quando você fechou esse lado, aí sim você vai falando com calma, com muita tranquilidade, adotando uma forma muito de querer trocar ideia, de entender por que aquilo acontece, se você contribui para que aquilo aconteça. Lembra o tempo todo, tá? Essa pessoa é importante para você, essa pessoa é uma pessoa que você quer corrigir, você não quer falar tudo isso para ela sair fora, você quer que ela fique. Então você tem esse processo de elogia, vai tocando nos assuntos, depois tocar nos assuntos você entra com uma outra situação, vai falando sobre o assunto, refuta. Porque o que acontece? É normal, gente. A primeira coisa que a pessoa fala, que você fala, ela fica, legal. A segunda, ela vai, a terceira, ela já começa dentro dela e fala, pô, mas também está tudo errado, só faz coisa errada, não olha as minhas qualidades. Aí você, pum, pesca uma qualidade dela. Por que eu vejo isso? Porque quando você faz aquilo, é tão destoante que eu percebo. Então você coloca a qualidade, volta a falar sobre alguns assuntos que não são legais e você vai trabalhando a conversa. Ah, Renato, que legal isso, funciona? Funciona pra caramba. Então, deu essa conversa, volta tudo agora a ficar ótimo. Lógico que não. Por quê? Diferente do outro cara lá, da outra conversa que eu falei, que é um cara que está pela primeira vez na tua frente, que ele errou, você corrigiu e tudo mais, aquela técnica que eu ensinei, diferente deste cara, esta pessoa tem um relacionamento grande com você. Então, o que você tem que fazer? Toda vez que ela pisar na bola, você vai ter que retomar a conversa. E de uma forma muito amigável. E, inclusive, no final desta conversa, você pode falar isso para ela. Então, já que nós conversamos sobre tudo isso, de agora em diante, em vez de eu ficar guardando isso dentro de mim, eu queria te pedir a liberdade. Você é líder, você podia não pedir nada, tá? Mas você fala isso, eu queria te pedir a liberdade de, toda vez que você fizer isso, a gente ir, né, ajustando, que eu pudesse comentar, que você não levasse a mal quando eu comentasse. Quando você falar isso, a pessoa vai falar, lógico, tal, não sei o que lá, mas aí você tem que encher ela por que isso é importante? Por que isso vai servir para ela? Sabe por que eu quero comentar isso com você toda vez que acontecer? Porque eu quero te apoiar na sua ascensão, na sua carreira, eu quero te fazer uma profissional melhor, eu quero te ajudar a ser uma pessoa que tem mais pegada nisso. Eu vejo tanto potencial em você que às vezes essas coisinhas podem estar atrapalhando, eu quero te ajudar nisso. Então o que você está fazendo? Você está mostrando para ela o caminho para o sucesso dela, porque é melhor para ela, não para você, para ela. Isso muda tudo, porque ela vai começar a enxergar você de novo o líder que ela quer ter. Então o cara que vai dar um encaminhamento, vai ensinar, vai educar, vai trocar ideia, vai fazer ela entender o processo que ela tem que se encaixar. Legal? Cuida das pessoas ao seu lado. Faz com que elas entendam esse processo. Você vai começar uma conversa amigável, com humildade, ouvindo o que ela tem para falar, depois você entra fazendo elogios, depois do elogio você fala os pontos a ser melhorado e mostra no final por que é bom para ela que isso aconteça, por que é bom para essa pessoa que ela realmente adote esses passos para o sucesso da vida dela. Cuidando bem das pessoas, você vai ter melhores resultados e mais eficiência e mais engajamento com a sua equipe. Valeu? Fica com Deus, boa sorte!